Olá, vamos para a análise de mais dois temas repetitivos. Nesse vídeo vamos falar sobre dois temas da TNU em matéria previdenciária, que são os temas 2 e número 32. A questão submetida a julgamento no tema 2 é a de saber se a certidão de casamento extemporânea serve como início de prova material para fins de concessão de aposentadoria por idade rural. E o tema 32 tem a questão de saber se certidão de óbito pode servir como início de prova material de benefício de pensão por morte de segurado especial. As normas de análise são as mesmas para as duas, que são o artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, que diz que a comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeitos quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Já tenho aqui outros vídeos publicados no canal, que, como vocês veem aqui nesse mapa mental, onde tem uma câmera aqui na frente, é porque tem um vídeo gravado, e aqui é o link para o respectivo vídeo, e que nesses vídeos anteriores já foi mencionado precedentes do STJ e da TNU, falando que, de fato, é exigido o início de prova material. Então, o agricultor que precisa comprovar a sua qualidade de segurado especial depende de o início de prova material, não bastando uma prova exclusivamente testemunhal, e tem que haver alguma contemporaneidade desse início de prova com a documentação, ou melhor, com o período de prova a ser comprovado, o período de tempo de serviço, melhor dizendo, a ser comprovado. Então, voltando aqui, cabe aqui ressaltar que a nova redação desse parágrafo 3º, que eu li no artigo 55 da Lei de Benefícios, dispõe que, agora expressamente, que esse início de prova deve ser contemporâneo aos fatos. Essa redação não vigia ao tempo da fixação dessas teses. Mas, como já mencionei, já na época já se reconhecia essa questão da necessidade de contemporaneidade. E também o artigo 106 da Lei de Benefícios traz um rol de documentos que servem de início de prova material, e entre esses documentos não estão a certidão de casamento nem a certidão de óbito, certo? Quanto ao tema 2, na discussão sobre ele foram trazidos alguns precedentes relevantes, entre eles a súmula número 6 da TNU, que já dispunha que a certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola. Também foi mencionado um precedente em uma ação rescisória do STJ, que também reconheceu a certidão de casamento como início de prova material. Qual é a discussão aqui? Porque é mais comum essa situação com mulheres, especialmente os períodos de tempo de contribuição dos anos 80, anos 90, ou ainda mais antigos que esses. As mulheres tinham pouca documentação, os homens também, mas as mulheres ainda menos. Então, muitas vezes, o único documento que indicaria a profissão deles como agricultores era a certidão de casamento, ou mesmo até a certidão de óbito do marido, que nela vem a qualificação dele como agricultor. Então, a questão aqui, então, se a certidão de casamento, primeiramente, por ser um documento autodeclaratório, e também se ele poderia servir como início de prova material. E a conclusão é de que, sim, a certidão de casamento ela serve de início de prova material. E o tema número 32 da TNU vai enfrentar a questão da certidão de óbito, e trouxe como precedente relevante aqui dois precedentes do STJ em recursos especiais que reconhecem a certidão de óbito
como início de prova material, desde que corroborada por prova testemunhal. Claro, o início de prova tem que ser corroborado por a prova testemunhal. Então, são dois documentos que são autodeclaratórios, né? Porque no caso da certidão de óbito, por exemplo, do cônjuge, normalmente quem é a declarante é a esposa, e aí, ou o marido, né? E aí, nessa declaração, ele que vai dizer qual era a profissão. Da mesma forma, a certidão de casamento, os nubentes vão dizer qual é a profissão deles, e é isso aí eles podem declarar livremente. E se entende que, mesmo sendo um documento autodeclaratório, ou seja, que a própria pessoa que está gerando o documento está declarando aqueles fatos, não sendo verificado por terceiros, esses documentos servem de início de prova material, certo? Então, as teses restaram fixadas nos seguintes termos. O tema 2. No caso de aposentadoria por idade rural, a certidão de casamento vale como início de prova material, ainda que extemporânea. E aí, cabe aqui mais um destaque para a questão de que, além da questão de ser um documento autodeclaratório, mesmo a certidão de casamento estando fora do período, portanto, da atividade rural que se pretende comprovar, se admite como início de prova material. Então, dá aqui um exemplo: a pessoa casou em 1988 e pretende comprovar o período de trabalho de 95 a 2010. E aí, nesse caso, mesmo o casamento tendo sido em 1988, vai servir como início de prova material. E o tema número 32 dispõe que a certidão de óbito configura início de prova material para a caracterização da atividade rural, para fins de pensão por morte. Certo? Quanto a essa questão da extemporaneidade, que eu mencionei, isso aqui também depende um pouco do caso concreto, porque quanto mais distante o documento em relação ao início do período de atividade rural, menos robustez tem esse documento como início de prova. Mas entendimento aqui consolidado de que a certidão de casamento portanto, ainda que extemporânea, ela serve de início de prova material. Então, voltando aqui ao nosso mapa mental, temos aqui então uma série de julgados que já foram comentados aqui no canal, e a da certidão de casamento está aqui junto com a certidão de óbito, ambas no sentido de que servem como início de prova material, destacando que, por exemplo, para o benefício de salário maternidade, que aí vai ter muito a ver com isso aqui, a TNU também fixou teses no sentido de que é exigido início de prova material, mas que pode ser flexibilizado no caso concreto. Também atento para essa situação das mulheres, que muitas vezes têm pouca documentação. E é isso, encerramos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. E sobre os mapas mentais, eles estão disponíveis atualmente como um material complementar do meu curso de Informática Aplicada à Atividade Judicial. Vou colocar aqui o QR Code para acesso, também tem link na descrição. E essa condição provavelmente não vai ficar assim para sempre, porque no futuro é bem provável que eu passe a disponibilizar esse material em separado, e aí as turmas futuras provavelmente não vão ter acesso a esse conteúdo, certo? Mas lá tem não apenas o resumo desse julgado, mas, na verdade, todos os casos repetitivos de matéria previdenciária do STF, da TNU e do STJ, e também até outros julgados que eu venho comentando aqui no canal, de outras matérias, como tributário, administrativo. Essas matérias também vão ter aqui, vão fazer parte desse mapa à medida que eu for comentando, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.